Poucas coisas causam mais medo no coração de um piloto de avião comercial do que um incêndio não controlado em voo. E a história que vou contar para você hoje deve servir como um ótimo exemplo do porquê disso. Um enorme obrigado a Blinkist por patrocinar este vídeo. A história do voo 6 da UPS realmente me arrepia. E não é só por ser piloto comercial e conhecer os horrores de um incêndio em voo. Também é porque já fui bombeiro de aeroporto e já lidei com incêndios como esse. Já estive em uma cabine fechada totalmente tomada pela fumaça. É por isso que eu quero que você, ao assistir a este vídeo, lembre-se e entenda por que é tão importante seguir as restrições que se aplicam ao transporte de baterias de lítio. Nunca despache elas na bagagem despachada. Sempre mantenha as baterias com você e certifique-se de que as baterias que você está levando realmente são permitidas em aeronaves de passageiros. O voo 6 da UPS partiu de Hong Kong em 3 de setembro de 2010. Ele é operado por uma aeronave Boeing 747-400AF. É um avião exclusivamente cargueiro e, como tal, possui vários compartimentos de carga. Primeiro, há os compartimentos inferiores no porão da aeronave e depois o compartimento principal de carga, que ocupa a maior parte da fuselagem. Na corcova do 747, a cabine de comando fica na frente e atrás dela está a área de descanso da tripulação. Nesse dia, havia vários tipos de carga misturados. Foram carregadas na aeronave, mas no compartimento principal de carga, zona 3, posições 4, 5 e 6, havia pallets com grande quantidade de baterias, principalmente baterias de lítio. Essas baterias deveriam ter sido declaradas como materiais perigosos, mas o remetente não fez isso. Assim, a tripulação não sabia da presença e localização delas, e foram carregadas normalmente. A zona 3 e as posições de carga 4 e 5 ficam abaixo da corcova do 747, sob a área de descanso da tripulação, o que logo será importante. O primeiro voo do dia, que foi de Hong Kong para Dubai, transcorreu completamente sem incidentes, exceto por um detalhe. Em algum momento durante o cruzeiro, o PEC número 1 desarmou. Agora, o PEC é uma máquina que utiliza ar de sangria dos motores, mistura esse ar com o ar mais frio do lado de fora e então fornece ar para o sistema de ar-condicionado e pressurização da aeronave. O Boeing 747-400 possui 3 PECs diferentes. O PEC número 1 fornece ar principalmente para o cockpit e a parte superior da aeronave, enquanto os PECs 2 e 3 fornecem ar para o restante da aeronave. Portanto, o desarme de um POC não é um grande problema. Os pilotos apenas consultaram o QRQ. Eles seguiram a checklist, que basicamente orienta a reduzir a carga sobre aquele PEC, esperar um pouco e, em seguida, pressionar o botão de reset do PEC. Se isso funcionar, o PEC volta a operar normalmente e não é necessária nenhuma outra ação da tripulação. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a tripulação pousou em Dubai, informou ao Departamento de Engenharia sobre o ocorrido. O Departamento de Engenharia verificou, mas não conseguiu reproduzir a falha. Como o sistema estava funcionando, puderam continuar normalmente. A tripulação que estava operando o voo 6 da UPS era composta por um comandante de 48 anos, bastante experiente no Boeing 747-400, e ele era auxiliado por um primeiro oficial de 38 anos. Agora, esse primeiro oficial tinha mais de 5.500 horas de voo totais, mas tinha pouco mais de 77 horas no Boeing 747. Isso significa que ele basicamente tinha acabado de começar a voar esse tipo de aeronave. Eles analisaram as condições meteorológicas para o segundo voo do dia, que os levaria até Colônia Bonn, na Alemanha, e viram que o tempo na rota estava bom e o tempo em Dubai estava excelente. Então, decidiram que o primeiro oficial seria o piloto nos controles nesse segundo voo, que acabaria se tornando o voo do acidente. Durante a escala em Dubai, alguns contêineres foram removidos dos compartimentos inferiores de carga, mas o compartimento superior de carga, e especificamente os pallets carregados nas posições 4, 5 e 6, não foram tocados. Eles estavam na mesma posição de Hong Kong e deveriam permanecer assim até o voo para a colônia. Os pilotos prepararam a aeronave para a partida
e às 14h41 UTC, ou seja, 18h41 no horário local, começaram o pushback e taxiaram para a decolagem na pista 30 direita em Dubai. Eles foram autorizados a decolar pela runway to Delta. Os levaria em frente após a decolagem e então faria uma curva à esquerda, em direção ao oeste por um tempo, saindo do sul do Golfo Arábico. E então, uma leve curva à direita. Os levaria em direção ao noroeste, em direção à FIR do Bahrein, e como eles estavam decolando durante o pôr do sol, e eles estavam subindo em direção ao oeste, isso significava que provavelmente iriam seguir o pôr do sol. E quando fazemos isso? Enquanto subimos em direção ao oeste, às vezes podemos enfrentar um pôr do sol que dura mais de uma hora, e isso também significa que teremos muito mais luz dentro do cockpit. A decolagem transcorreu inicialmente sem incidentes. O primeiro oficial pilotou a aeronave manualmente até uma altitude de aproximadamente 11.300 pés antes de acionar o piloto automático e continuar a subir até o nível de cruzeiro planejado de 32.000 pés, ou nível de voo 320. Mas enquanto a tripulação subia, passando por cerca de 10.000 pés, novamente o pack número 1 desligou. Agora, a tripulação já tinha visto isso uma vez durante o dia. Então, o comandante apenas pegou o manual de referência rápida, seguiu o checklist e disse: "Tudo bem, vamos ligar o Trim Air." E então, tentou reiniciá-lo, acionando o interruptor de reset do pack. Ele fez isso, e mais uma vez, o pack 1 voltou a funcionar. Então eles não deram muita importância e continuaram a subir. Mas, sem o conhecimento da tripulação, lá no porão principal de carga, dentro de um dos pallets, uma dessas baterias de lítio havia sofrido uma fuga térmica por algum motivo. E essa fuga térmica significava que um incêndio começou. E à medida que o fogo começou a se espalhar, afetou mais pacotes de baterias que também sofreram fuga térmica. E o que aconteceu foi uma reação em cadeia, onde o fogo agora estava crescendo rapidamente dentro desse pallet. Uma coisa que você precisa saber é que o cargueiro 747 não tem câmeras térmicas ou equipamento para monitorar temperatura no porão de carga. O que eles têm são detectores de fumaça, mas o problema dos detectores de fumaça é que, para que eles sejam acionados, é necessário ter uma quantidade suficiente de fumaça para isso acontecer. Isso significa que esse incêndio provavelmente já havia começado a queimar e estava se espalhando dentro do pallet por vários minutos antes de qualquer tipo de alarme soar no cockpit. Então, os pilotos seguem subindo ao nível de cruzeiro, sem saber o que ocorre na parte traseira da aeronave. Agora, antes de entrarmos na rápida sequência do acidente que acontece neste voo, eu só quero compartilhar uma breve mensagem do meu patrocinador que me permite produzir esse tipo de vídeo. Eu acho que aqui, no começo do ano, todos nós estamos tentando melhorar. Eu estou tentando perder alguns quilos e, enquanto faço isso, adoro encontrar novas ideias, buscar inspiração ou descobrir novas perspectivas sobre coisas que eu achava que já conhecia. Por isso, estou muito feliz em ter a Blinkist como patrocinadora deste episódio, pois são um ótimo recurso para isso. Eles têm mais de 5.000 títulos em 27 categorias diferentes. E eles pegam esses títulos e os destilam até o essencial, que eles chamam de Blinks. Isso quer dizer que um livro que levaria horas para ler pode ser ouvido em apenas 15 a 25 minutos. Eles também fazem isso com podcast, algo que eles chamam de shortcast, e um título que estou lendo no Blinkist no momento. É a ciência da narrativa, cujas lições estou tentando aplicar no meu canal. Agora, se isso parece interessante para você, então clique no link aqui embaixo. Aqui embaixo, em blinkist.com/mentorpilot, você ganha um teste gratuito de 7 dias. E depois disso, você recebe 25% de desconto. Assine o Premium no Blinkist e comece a se inspirar hoje. No horário 15 horas, 12 minutos e 54 segundos, isso é cerca de 21 minutos após o início do voo. O alarme mestre de incêndio toca na cabine de comando. Isso, junto com a luz vermelha de aviso mestre, indica incêndio na aeronave. O comandante checa e percebe que é no compartimento principal de carga. Ele avisa o copiloto: "Temos incêndio na parte dianteira do compartimento de carga. Vou assumir o controle." Assim, o copiloto passa a ser o piloto monitorando, PM, e cuidará do checklist de procedimentos anormais. Ele também disse:
Acho que devemos retornar agora. Tudo ocorre em cerca de 8 segundos, indicando que a decisão de voltar para Dubai foi tomada rapidamente e sem discussão entre a tripulação. Agora, em parte eu entendo isso, porque um incêndio em voo está entre as piores coisas que podem acontecer a qualquer piloto, especialmente em uma aeronave cargueira, onde a probabilidade de ser um alarme falso é muito menor. Isso definitivamente os leva a tomar a decisão de tentar pousar a aeronave o mais rápido possível, o que faz sentido do ponto de vista lógico. No entanto, neste caso, isso vai ter consequências imediatas, porque o comandante, que agora é o piloto aos comandos, também assume o papel de operar o rádio. Isso é algo que geralmente fazemos quando estamos lidando com uma emergência, para que o piloto monitorando possa se concentrar em executar o checklist. O comandante comunica ao controle de tráfego aéreo do Bahrein sobre uma indicação de incêndio e a necessidade de descida rápida. O controle de tráfego aéreo do Bahrein responde para eles e diz: Ok, entendemos. Vocês têm o aeroporto de Doha na posição das 10 horas, a cerca de 100 milhas de distância. Isso seria próximo o suficiente? E o comandante disse: Na verdade, gostaríamos de retornar para Dubai e gostaríamos de declarar emergência neste momento. Dubai está a cerca de 180 milhas de distância, enquanto Doha está a 100 milhas. Mas, como eu disse antes, é provável que essa decisão de retornar seja porque o aeroporto de onde eles vieram eles conhecem, acabaram de decolar de lá. Sabem como está o tempo, conhecem as pistas, provavelmente têm as cartas de aproximação à mão, então exigiria menos preparação para voltar. Mas é quase o dobro da distância. O comandante agora inicia uma curva à direita, para uma proa de aproximadamente 0,95 graus, que é o rumo recíproco ao que estavam voando antes. Ele também solicita e recebe autorização para descer inicialmente para o nível de voo 280,28 mil pés. Ele inicia a descida e então desliga manualmente o piloto automático por alguns segundos, reconecta e alguns segundos depois desliga novamente, provavelmente apenas para sentir como a aeronave está se comportando, o que naquele momento está funcionando normalmente. Ao mesmo tempo, o copiloto pegou a checklist de procedimentos para incêndio de carga em voo e começou a executá-la. É importante notar que o Boeing 747-400 não tem sistema de extinção de incêndio no compartimento principal de carga. Em vez disso, ele tem duas coisas: um revestimento de proteção contra incêndio de carga, que cobre todo o compartimento de carga, feito de material capaz de suportar altas temperaturas e impede que o fogo chegue à cabine de comando e aos alojamentos da tripulação. A segunda parte é o sistema de supressão de incêndio, ativado pelo checklist de procedimentos não normais, que informa ao piloto para subir ou descer a 25 mil pés antes. E então você aperta o botão de supressão. E o que isso faz é desativar o PEC número 2 e 3. Lembre-se, esses são os sistemas que pressurizam a aeronave. Ela também abre a válvula de saída de ar, que é uma válvula na parte traseira da aeronave, que agora vai despressurizar a aeronave. Assim, toda a fumaça e vapores serão empurrados para a parte de trás da aeronave e depois para fora, já que a aeronave agora está mantendo 25 mil pés. Nessa altitude, a pressão é significativamente menor, mas também o nível de oxigênio é mais baixo, e a ideia é que, por causa disso, será muito mais difícil para qualquer incêndio sobreviver ou se espalhar. Talvez você tenha notado que o PAC-1 não desativa ao pressionar este botão. Isso tem uma ótima razão. O PEC número 1 fornece ar e pressurização ao cockpit e aos compartimentos da tripulação. Então isso significa que se o PEC número 1 continuar fazendo isso, haverá um diferencial de pressão positivo, ou seja, uma pressão maior no cockpit do que no compartimento de carga. E a ideia é que isso impeça que qualquer fumaça entre no cockpit e nos alojamentos da tripulação. O copiloto executa esta checklist. Como parte da checklist, após acionar o interruptor de supressão, você desliga manualmente o PEC 2 e o 3 para garantir que o sistema está funcionando corretamente. Agora, porque a aeronave começa a despressurizar. Também faz parte da checklist colocar a máscara de oxigênio e, nesse caso, os óculos de proteção contra a fumaça, porque essa aeronave
não possui uma máscara inteira cobrindo o rosto. São duas unidades separadas e, enquanto a tripulação coloca as máscaras, há uma certa confusão sobre como conseguir se ouvir e se comunicar, mas isso é resolvido rapidamente. Porém, enquanto a tripulação lida com as máscaras, outra coisa acontece. O pack número 1 para de funcionar mais uma vez. Agora, não está claro pelo gravador de dados de voo se o pack número 1 foi realmente desligado por engano ou se mais uma vez ele desarmou. Porém, sabemos que o pack 1 parou de funcionar. Agora não há diferença de pressão entre o compartimento de carga e a cabine de comando. Uma fumaça preta e densa começa agora a invadir a cabine de comando. Você pode se perguntar: eu pensei que havia um revestimento corta-fogo para impedir que isso acontecesse, mesmo sem a diferença de pressão. Bem, é provável que porque esse incêndio ela está localizada onde está, ou seja, no pallet posicionado nas posições de carga 4 e 5, que ficam logo abaixo do compartimento da tripulação, e o fato de ser alimentada por incêndios de baterias de lítio que produzem sua própria energia, combustível e oxigênio, faz com que esse incêndio seja simplesmente tão quente que queima o revestimento corta-fogo e, em seguida, entra no compartimento de descanso da tripulação. De qualquer forma, a tripulação não está ciente disso. Eles continuam falando com o controle de tráfego aéreo do Bahrein e o comandante agora pergunta se pode descer imediatamente para 10.000 pés. Não está claro por que ele pediu isso. Porque, lembre-se, o checklist de procedimentos anormais do QRH orienta que eles mantenham 25.000 pés pelo maior tempo possível para tentar sufocar o incêndio. Mas, de qualquer forma, isso foi feito. Ele ainda está pilotando a aeronave manualmente e a altitude selecionada no painel de controle, de modo, na parte frontal da cabine de comando, agora foi ajustada para 10.000 pés e eles iniciam a descida. Enquanto ele faz isso, outro alarme de incêndio dispara, desta vez do compartimento principal de carga traseiro, o que é lógico, pois a fumaça estaria se movendo para a parte de trás da aeronave, e também há um alarme de fumaça vindo da área de descanso da tripulação. Após a descida, agora surge o próximo problema, pois o comandante, que ainda está pilotando a aeronave manualmente, começa a perceber que não tem um bom controle de arfagem da aeronave. O gravador de dados de voo indica que ele está empurrando e puxando o manche, mas há apenas um movimento mínimo dos profundores na parte traseira. Enquanto faz isso, ele começa a dizer ao seu copiloto que eu não tenho nenhum controle da aeronave. Sabe, eu não tenho controle. E o copiloto responde: o quê? Como assim você não tem controle nenhum? E há uma discussão acontecendo sobre isso. Então, por que isso está acontecendo agora? Bem, os comandos de voo do Boeing 747 são controlados a partir do manche por meio de cabos que estão conectados aos controles do piloto, e eles passam sob o piso da cabine e depois em direção à parte de trás da área de descanso da tripulação, através de algumas treliças e polias. Eles então são movidos para a parte superior da fuselagem da aeronave e depois passam pelo topo da fuselagem. A parte superior da fuselagem se estende até a traseira, em direção ao profundor e leme. O incêndio que atingiu o revestimento do compartimento de carga pode ter danificado as estruturas que movem os cabos para o topo da fuselagem. E se isso aconteceu, vai ter um efeito severo na tensão dos cabos. Agora, os cabos precisam ter uma tensão específica para que o movimento dos comandos de voo corresponda de forma exata e perfeita ao que os profundores estão fazendo. Então, se agora há menos tensão, quer dizer que o efeito que os pilotos terão ao mover o manche vai se tornar muito, muito menor. Felizmente, o piloto automático está controlando os profundores, os lemes de direção e os comandos de voo por meio de sinais eletrônicos para os atuadores na parte traseira, e isso não é afetado neste momento, mas o piloto não sabe disso porque está pilotando a aeronave manualmente. A fumaça está ficando cada vez pior dentro da cabine de comando, e a transcrição do gravador de voz da cabine indica que os pilotos agora começam a discutir que estão tendo problemas para enxergar seus instrumentos e ver certas partes da cabine de comando. O comandante pede ao copiloto para, por favor, configurar o computador de gerenciamento de voo, o FMC,
para o retorno à pista 12 esquerda, que é a pista oposta da qual decolaram em Dubai. E o copiloto diz que mal consegue ver o FMC, mas está indicado no gravador de dados de voo que o copiloto deve ter conseguido inserir a aproximação no FMC, porque ele também sintonizou os 2 receptores de dados de navegação na frequência do ILS da pista 12 esquerda, algo que será necessário para a aproximação mais adiante. No horário 15, 17 e 39 segundos, cerca de 4 a 5 minutos após o início da emergência, o comandante transmite para o controle de tráfego aéreo do Bahrein. Informa que a cabine está cheia de fumaça. Tentam virar à direita para a proa 130 e pedem que avisem Dubai para deixar homens e equipamentos prontos para a chegada. O comandante também pede ao copiloto para abrir agora a válvula de exaustão de fumaça. A cortina de fumaça é acionada por uma alavanca no painel superior, e ao abri-la, ela basicamente abre um pequeno tubo para um orifício na cabine de comando. Quando você abre isso, em circunstâncias normais, com fumaça na cabine e a aeronave pressurizada, ocorre uma despressurização por esse orifício, que suga a fumaça para fora da cabine. Mas, nas circunstâncias em que esta aeronave se encontra agora, despressurizada, é provável que isso possa ter o efeito oposto, pois o pequeno efeito Venturi, criado sobre esse orifício, pode, na verdade, puxar fumaça para dentro da cabine a partir do lado de fora, onde o fogo está queimando. Cerca de 1 minuto depois, quando a aeronave desce passando por 21 mil pés, eles estão voando agora na velocidade máxima possível para descer o mais rápido possível em direção a Dubai. O comandante comenta rapidamente sobre o aumento da temperatura na cabine. Apenas alguns segundos depois, ele começa a reclamar que não está recebendo oxigênio em sua máscara. Ele repete várias vezes: "Eu não consigo respirar, não estou recebendo oxigênio, me dê oxigênio", ele diz ao primeiro oficial, mas o primeiro oficial não sabe como responder a isso e não sabe como ajudá-lo. Existem máscaras de oxigênio suplementares disponíveis dentro da cabine de comando, mas para alcançá-las, o comandante teria que ir até a parte de trás e pegá-las na área do assento extra. Quando o comandante percebe que o primeiro oficial não entende do que ele precisa ou onde o oxigênio suplementar pode ser encontrado, ele decide que vai pegar ele mesmo. O gravador de voz da cabine indica pelo som na área geral que o assento do comandante está sendo recuado, mas para que ele consiga pegar esse oxigênio, ele vai precisar remover tanto os óculos anti-fumaça quanto a máscara de oxigênio. Então ele faz isso, sai do assento e apenas alguns segundos depois, as últimas palavras que se ouvem do comandante são: "Eu não consigo ver". E então, não há mais sinais de vida do comandante durante o restante deste voo. Quando o copiloto assume os controles, aciona o piloto automático quase imediatamente, que, como mencionei, não apresenta os mesmos problemas com os cabos de comando de voo, como ocorre no controle manual. Então, os problemas dos comandos de voo agora desapareceram temporariamente, mas o copiloto agora se encontra em uma cabine completamente tomada por uma fumaça preta e densa, com alarmes soando ao seu redor, e com um colega que agora desapareceu para algum lugar que ele não sabe ou não consegue contatar. Eu nem consigo imaginar o nível de estresse que esse pobre piloto estaria passando nessas circunstâncias, e as coisas não vão melhorar, porque o que está acontecendo agora é que, à medida que a aeronave desce se afastando do Bahrein, eles estão saindo da cobertura de rádio, porque o rádio VHF é limitado por linha divisada. Então, à medida que eles se afastam, devido à curvatura da Terra e por estarem descendo em direção a Dubai, Bahrein não consegue mais alcançá-los. O controle de tráfego aéreo do Bahrein tentou fazer com que o copiloto mudasse a frequência do rádio para o controle de Dubai, mas por causa da fumaça, ele não consegue ver os painéis do rádio, então não consegue ajustar a nova frequência. E isso vai significar que, para conseguir vetoração, ajuda e descer para o solo, ele vai ter que usar o que chamamos de retransmissão por outras aeronaves. Isso significa que outras aeronaves na área, mais altas ou próximas do Bahrein. Isso significa que outras aeronaves que estão voando na área, mais altas ou mais próximas do Bahrein, poderão ouvir
as transmissões de rádio da aeronave em emergência. Então, elas terão que transmitir para uma aeronave de retransmissão, que por sua vez terá que transmitir para o Bahrein, e o Bahrein vai ter que entrar em contato com Dubai por uma linha telefônica terrestre para saber onde eles estão, porque não conseguem vê-los na tela do radar. Além disso, Dubai precisa informar ao Bahrein quais vetores devem ser passados, e o Bahrein repassa isso para a aeronave de retransmissão, que então transmite de volta para a aeronave em emergência. Ou seja, são 6 movimentos diferentes para cada chamada de rádio. Em uma situação como essa, nos próximos 10 a 15 minutos, haverá cerca de 30 chamadas de rádio entre o copiloto, que está pilotando a aeronave, e a aeronave de retransmissão. Ele está ficando cada vez mais frustrado e irritado com o fato de não receber informações, porque nesse momento ele não consegue ver seu display principal de voo, que indica velocidade, altitude, proa. Basicamente, ele não consegue ver nada além da parte frontal do painel de controle de modo. Então, você pode imaginar a sensação de não saber onde está, não saber para onde está indo e não receber nenhuma resposta do controle de tráfego aéreo, do qual você depende para sobreviver. Enquanto isso, o copiloto comenta que o oxigênio dele está acabando. O que está acontecendo com o sistema de oxigênio? Por que ele parou de funcionar para o comandante? Bem, tem sido muito difícil determinar a causa exata disso durante a investigação, mas é mais provável que o fogo tenha começado a se aproximar dos cilindros de oxigênio e da tubulação de metal que leva até as máscaras de oxigênio na cabine de comando. E se for esse o caso, as tubulações podem ter ficado tão quentes que realmente danificaram os componentes mais frágeis à medida que entravam e se conectavam às máscaras. De qualquer forma, o suprimento de oxigênio continua para a máscara do copiloto, então ele consegue respirar, mas com muita dificuldade. A aeronave continua descendo, e às 15 horas, 26 minutos e 9 segundos, UTC, nivela a 10.000 pés. Em seguida, continua descendo para 9.000 pés e ainda mantém uma velocidade de 350 nós indicados, com flaps recolhidos, trem de pouso recolhido, em direção ao prolongamento do eixo da pista 12 esquerda. O copiloto pede constantemente à aeronave de retransmissão atualizações sobre altitude, proa, localização e velocidade, pois claramente não enxerga nada neste momento. Pode ser difícil para vocês entenderem. Só quem já esteve em um ambiente fechado cheio de fumaça sabe o quão ruim a visibilidade pode ficar. Mas posso dizer, como alguém que já trabalhou como bombeiro, que é a escuridão mais intensa que você pode imaginar. Mesmo colocando a mão na frente do seu rosto, você não conseguirá ver nada com a máscara, fica totalmente escuro. E além disso, dependendo dos materiais que estão sendo queimados no incêndio, eles também podem começar a deixar um resíduo oleoso, amarelado em tudo, inclusive na sua máscara, o que vai diminuir ainda mais a visibilidade. O copiloto segue em contato com o controle de tráfego aéreo via aeronave de retransmissão. Ele também tenta usar sua segunda caixa de rádio na frequência de emergência 121.5, mas enquanto está transmitindo por essa caixa de rádio, não houve nenhuma resposta de volta, mesmo que todas as outras aeronaves ao redor consigam ouvi-lo. Não sabemos o motivo, mas pode ser que o volume do rádio dele esteja baixo. Na caixa de comunicação também, e como ele não consegue ver o painel de sintonia do rádio, ele também não consegue perceber que esse é o caso. Ele acha que ninguém o ouve, mas depois recebe um vetor final para a pista 12 esquerda em Dubai. Ele faz a curva para a proa de 115 graus, mas ainda está mantendo 9.000 pés e mais de 350 nós. Com o peso atual dessa aeronave, isso é energia demais para conseguir pousar com segurança. Às 15 horas e 36 minutos, a aeronave cruza a rampa de planeio de 3 graus do sistema de pouso por instrumentos. O copiloto não percebe que isso está acontecendo, mas logo depois ele aciona o modo de aproximação no painel de controle de modo. Agora, se ele tivesse feito isso um pouco antes e a uma velocidade um pouco menor, a aeronave teria conseguido capturar tanto o localizador quanto a rampa de planeio e, potencialmente, descer e fazer um pouso automático sem que ele precisasse enxergar. Mas como ele faz isso? Depois que a aeronave já passou da rampa de planeio de 3 graus, não vai dar certo.
Ele recebe da aeronave retransmissora a distância até a pista e, ao notar que está alto, redefine a altitude no MCP para 4.000 pés e inicia a descida. Às 15 horas, 37 minutos e 6 segundos, ele captura a falsa rampa de planeio de 6 graus. A aeronave começa a baixar o nariz, mas apenas alguns segundos depois, ele desconecta o modo de rampa de planeio, coloca o modo de velocidade vertical e ajusta uma razão de descida de 2.000 pés por minuto. Ao selecionar a velocidade vertical, os dois pilotos automáticos são desconectados, impedindo o pouso automático, mas isso seria improvável devido à falsa rampa de planeio. O localizador não é capturado, provavelmente por causa da velocidade e altitude muito altas, impedindo que o piloto automático atenda aos critérios de captura. Agora, ele desce em direção ao aeroporto, aproximando-se mais, e o controle de aproximação de Dubai nota que está alto demais. Para conseguir fazer essa aproximação, eles enviam mensagens através da aeronave de retransmissão. E a aeronave de retransmissão pergunta se ele consegue fazer um 360. Você está alto demais? Consegue fazer um 360? O que significa fazer uma volta completa na final para reduzir tanto a velocidade quanto a altitude. Mas o copiloto responde apenas negativo, negativo e continua em frente. Imediatamente após essa troca, o copiloto baixa o trem de pouso, aciona os freios aerodinâmicos e seleciona flaps 20 e flaps 30, provavelmente numa tentativa de reduzir a velocidade da aeronave e colocá-la na pista. Infelizmente, os cabos que ativam a extensão do trem de pouso passam pelas mesmas estruturas dos comandos de voo e agora não estão disponíveis. Então, mesmo que ele selecione o trem de pouso para baixo, o trem permanece recolhido. Isso aciona o alerta sonoro de configuração de pouso e também exibe uma mensagem ACAS sobre a configuração do trem de pouso. O copiloto deve ter entendido isso porque, no CVR, é possível ouvi-lo dizendo: "Ah, estou sem trem de pouso", e enquanto ele diz isso, a aeronave nivela a 4.000 pés, que era a altitude que ele havia selecionado no painel de controle de modo. Ao nivelar, o autothrottle entra no modo de seleção de velocidade e, nesse modo, tentará impedir que a aeronave exceda as velocidades máximas. Lembra como ele selecionou flaps 20 e depois flaps 30? Bem, ele nunca conseguiu flaps 30 por causa da alta velocidade. Os flaps simplesmente não iriam se estender até essa posição, mas flaps 20 ainda está selecionado, e flaps 20 tem uma velocidade máxima de 235 nós. Por causa disso, o empuxo, que até esse momento estava ajustado para manter essa alta velocidade que o piloto estava pedindo, agora está voltando para o idle, e a aeronave finalmente está começando a desacelerar. Enquanto isso, a aeronave sobrevoa a pista 12 esquerda em Dubai. O copiloto ajusta 1.500 pés no MCP, inicia a descida e pergunta à aeronave de retransmissão sua posição. Assim que a mensagem percorre a cadeia de retransmissão, a aeronave retorna e informa que você ultrapassou a pista 12. Você consegue fazer uma curva à esquerda? Porque o aeroporto de Sharjah está a cerca de 10 milhas náuticas, e o aeroporto de Sharjah tem uma pista semelhante à pista 12 de Dubai. O copiloto responde que, sim, eu posso fazer isso. Me passe um vetor rápido. E mais uma vez ele está muito agitado na maneira como está falando com a aeronave de retransmissão. A aeronave de retransmissão passa para ele um rumo de 0,95 graus para virar. Essa é uma curva à esquerda em direção a Sharjah, mas por algum motivo, em vez de selecionar o rumo 0,95 na janela de seleção de rumo, ele coloca o rumo 195. Muito provavelmente, ele simplesmente não consegue ver exatamente o que está configurando. Isso significa que, em vez de a aeronave fazer uma curva à esquerda, ela agora está fazendo uma curva à direita. Quando a aeronave inicia essa curva, ela faz isso de forma bastante brusca, possivelmente por causa da velocidade e dos freios aerodinâmicos estarem parcialmente estendidos. Ela inclina para 37 graus de inclinação lateral, o que aciona o aviso de ângulo de inclinação, aviso de ângulo de inclinação. Esse aviso provavelmente assusta e desorienta o copiloto, que depois adiciona um pouco de empuxo manual. Lembre-se, eles estavam em marcha lenta. Ele acelera rapidamente
e desliga o piloto automático. E sem o piloto automático, ele agora fica praticamente sem nenhum controle de voo. O autothrottle novamente assume o controle e reduz. O empuxo de volta para o mínimo. Isso gera um momento descendente na aeronave, porque os motores agora estão reduzindo a velocidade. Então a aeronave começa a baixar o nariz até menos 14 graus de inclinação e uma descida muito rápida se segue. Se esse ângulo de descida tivesse sido mantido, a aeronave teria colidido em uma área chamada Silicon Oasis, que fica a leste do aeroporto de Dubai, nesta região. Milhares de pessoas vivem ali, incluindo muitos dos tripulantes que trabalham para Emirates Airlines. O copiloto agora está lutando para manter o controle da aeronave e o gravador de dados de voo indica deflexões totais nos comandos do manche. Ele consegue realmente defletir levemente o profundor para tirar a aeronave daquela descida inicial e colocá-la em uma leve subida, mas isso só dura alguns segundos, porque à medida que a velocidade diminui, o profundor se torna cada vez menos eficaz e a descida continua. Mas, se o copiloto não tivesse feito isso, é provável que o desastre teria sido muito, muito maior. Às 15 horas, 40 minutos e 28 segundos, os primeiros avisos do GPWS começam a aparecer e continuam até o final da gravação. Às 15 horas, 41 minutos e 34 segundos, o Boeing 747 colide com o solo, logo a leste de Silicon Oasis. Ele danifica vários prédios vazios, a aeronave é completamente destruída e os dois pilotos morrem instantaneamente no acidente. Mas ninguém no solo se fere. Esse acidente abalou a indústria da aviação, especialmente o setor de cargas. Após a conclusão do relatório final, a ênfase passou a ser em como podemos criar recomendações que garantam que algo assim não volte a acontecer. E disso surgiu o desenvolvimento de um sistema chamado EVAS, que é o Sistema de Garantia Visual de Emergência. É um sistema que basicamente cria um túnel inflável que os pilotos podem colocar na frente da máscara, garantindo que tenham uma visão desobstruída do que está à frente deles através da fumaça na cabine. Os instrumentos principais, a visão externa pelo para-brisa, as cartas e qualquer item essencial para manter a aeronave voando. Também foram feitas recomendações para melhorar o checklist QRGH, o checklist de procedimentos não normais, para dar uma orientação melhor aos pilotos sobre quanto tempo eles deveriam permanecer a 25 mil pés antes de começar a descer para o aeroporto mais próximo disponível. Agora, estive em contato com alguns amigos meus que voam carga, e a orientação deles agora é manter a 25 mil pés até estarem a cerca de 50 milhas do aeroporto, e então descer na velocidade máxima e colocar a aeronave no solo e evacuar o mais rápido possível. Houve várias recomendações sobre o projeto de aeronaves cargueiras e a ausência de sistemas de supressão e extinção de incêndio nos compartimentos principais de carga. Agora também estamos trabalhando para garantir que os paletes e contêineres de carga sejam melhores em conter incêndios e que existam sistemas de detecção de incêndio dentro dos contêineres, para permitir detectar um incêndio muito mais cedo. Para o piloto, e talvez uma forma de apagar um incêndio dentro do contêiner. Antes de irmos, quero reforçar a importância de saberem que tipo de bateria seus dispositivos usam e nunca colocarem essas baterias na bagagem despachada. Sigam as orientações das companhias aéreas sobre os tipos de baterias permitidas, que vocês estão autorizados a levar a bordo, e se vocês danificarem uma bateria, se deixarem ela cair entre dois assentos ou algo assim, avisem a tripulação de cabine sobre isso. Agora confiram este vídeo, onde esses pilotos conseguiram pousar um Boeing 737 em voo planado, depois de perderem ambos os motores, durante uma tempestade de granizo. Se você quiser apoiar o canal, considere se tornar um apoiador no Patreon ou comprar alguns produtos. Tchau!